Amados irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então, vamos continuar. Nossa lição número 28, o padrão de Deus para as nossas vidas. Estamos já chegando ao fim, perto do fim das aulas, na ordem que nós organizamos do discipulado, né? Já estamos próximos, mais umas duas lições, 3, 4, 5 aulas, alguma coisa assim, a gente consegue chegar ao final. E depois vamos ver se a gente... qual o novo assunto que nós vamos tratar com os irmãos. Por enquanto, não temos notícia ainda do fim desse distanciamento social do governo, né? A cada semana é a semana que vem, e assim nós já vamos a 80, 90, sei lá quantos dias, né? Mas temos que cumprir, temos que obedecer às autoridades como a própria palavra nos manda. Então, nós temos aqui o padrão de Deus para as nossas vidas. E é a continuação da aula, da lição, já é a segunda aula, e nós temos aqueles versículos de Romanos que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, em versículos como este, a gente vê o que o Senhor disse, né, no seu chamado aos seus discípulos. Vinde a mim, né, eu vos farei pescadores de homens, bacana. Mas olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É a mesma coisa que o homem diz aqui, que eu rogo que vocês apresentem os seus corpos por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, conforme a sua vontade. É o que Jesus diz: vocês não vão mais fazer a vontade de vocês. Agora, vocês querem ser meus discípulos, vocês vão fazer a minha vontade. E isso é incondicional. Não é se não sei o que, eu faço tal ponto. Não. Também não é condicional fazer o discipulado se resolveu seguir a Cristo. Se resolveu, é o próprio Senhor que chamou. Se Ele chamou, você irá. O chamado de Deus, não é possível alguém dizer não. Se a pessoa disser não, é porque o chamado dele foi para ele dizer não mesmo, para poder responsabilizá-lo. Mas o chamado de Jesus, até um morto vem, como eu tenho dito para vocês. Até Lázaro, morto de 4 dias, vem. O chamado de Jesus para vir envolve a vida, até para o morto fisicamente, como era o caso de Lázaro. Então, irmão, nós temos que entender isso. Se o Senhor nos chamou, temos que ser discipulados. Temos que segui-lo, né? E vamos segui-lo. Ele promete isso. Então, olha só. Nós já vimos aqui, desde o início dessa aula, não é? Nós já vimos que o padrão de Deus é altíssimo. Sabemos que não temos condição de seguir isso, mas por nós mesmos. No poder dele, nós podemos sim. Nós buscamos atingir o padrão de Deus, não é com as nossas forças. Isso é impossível. Somos humanos pecadores, jamais temos condição de atingir o padrão divino, santo. Não temos condição. Aí essa condição quem é que nos dá? Ele mesmo. Aqueles que ele chama, que ele está discipulando exatamente para segui-lo, como ele diz: venham após mim. O que se vem após mim é sigam-me. Sigam-me. Eu não sou a luz do mundo, pois vocês vêm agora atrás de mim. Quem anda atrás da luz não vai tropeçar. Então nós vimos tudo isso aí. Deus começa a boa obra em nós, que é o chamado, né? Desde a eleição tem um chamado, ele vai completar essa boa obra. Nós vimos vários versículos vendo isso aqui. Nós vimos. Então, agora vimos também que, quando seja Deus quem nos conduz, quem age somos nós. Não é o Espírito Santo que age, somos nós. Se alguém ajuda alguém, Deus ajudou alguém, ele me usou para ajudar esse alguém. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, me deu força para consolar alguém, com a mesma consolação que ele já me deu, como Paulo explica lá em Coríntios. Então, isso são coisas que nós temos que entender. Quem faz, quem age, somos nós. A ação de Deus aqui no meio do mundo de trevas, inclusive para que os seus eleitos enxerguem a luz, somos nós. Vós sois a luz do mundo, como Jesus disse. É essa a nossa função aqui. Como eu tenho dito, a igreja não tem uma missão como as denominações para crescer cada vez mais, vivem com essa conversa. Ela não tem uma missão, ela é a missão.
A missão de Deus aqui na Terra, restaurando a sua criação, ele faz isso através da igreja. Ele não tem uma missão, ela é a missão. Então nós temos que entender isso. Nós somos responsáveis. Nós temos a responsabilidade de temer ao nosso Deus, já vimos isso também. Reverenciá-lo em obediência pela fé. Fé é entendido como a revelação que ele nos deu, o conhecimento e crescimento no conhecimento dessa revelação e as ações correspondentes ao conhecimento dessa revelação. É isso que é fé. E assim nós vamos de glória em glória, como Paulo também diz aos Coríntios, nos tornando iguais a Cristo. Né? Então, irmãos, a fim de que o nosso esforço para atingir o padrão de Deus seja correto, nós precisamos fazer isso sempre na perspectiva de Deus. Eu tenho insistido nessa frase aqui. Sempre na perspectiva de Deus. O padrão de Deus é sempre consistente, não muda, não está sujeito a variação de mudança, nós já vimos, não está sujeito a capricho de ninguém, de quem quer que seja, né? E não estão sujeitos a mudança de qualquer tipo. Mudanças culturais. Não estão sujeitos a mudanças culturais. Conquanto as culturas mudem, nossa cultura hoje não tem nada a ver com a de Israel. Mas a palavra é a mesma. A forma de aplicar, se for o caso, as circunstâncias em que são aplicadas, se for o caso, são diferentes. O próprio Deus mostrou isso ao longo da história de Israel. São diferentes. Nós vimos no início da igreja que Deus fulminou 2 camaradas lá, um casal, Ananias e Safira, né? Só porque mentiram. Deus não faz mais isso. Pode até fazer hoje em algumas circunstâncias, mas não como naquele tempo. Né? Nós vimos que os coríntios lá estavam havendo dificuldade entre eles lá, de doentes e até mortos, como Paulo disse, por causa da bagunça que eles estavam fazendo na celebração do ágape, da festa do amor, da ceia do Senhor, no caso. Nós vemos lá em Tiago que ele diz que os irmãos estavam doentes e ele manda confessar o pecado uns aos outros para serem curados. Então as doenças estavam associadas a algum tipo de pecado. Hoje não temos mais esse tipo de situação, pode até ter, mas não é a vida da igreja. Né? Não é assim. É de outra maneira que Deus, o convencimento, a capacidade de entendimento, o crescimento do conhecimento científico, inclusive, tudo isso altera as nosso modo de entender as coisas. E o crente, além disso tudo, ele tem o discernimento do Espírito. Por que é que alguém da universidade, doutor, não consegue entender isso? Porque ele é doutor, tem todo o conhecimento para interpretar um texto, mas não tem o discernimento do Espírito. E como vimos na aula passada, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? Então, irmãos, não muda, mas a palavra não muda. Nós vimos aqui lá em Êxodo 3, 14 e 15, né? Êxodo 3, 14 e 15, que Deus não muda. Ele não pode mudar, Deus é eterno. Gênesis 3, 14, diz o Senhor, através de Moisés, ele disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Não há mudança. Deus não muda. Então, a maioria das pessoas que vivem em reunião de oração acham que mudam Deus com suas orações. Já começa a sair o entendimento errado dessas pessoas. Acham que conseguem mudar Deus com suas orações. Nós vimos na pregação de ontem que as orações, sem estarem de acordo com a palavra de Deus, servem para nada. Nós vimos Israel, já depois de Deus ter devolvido a arca, que eles consideravam como a própria presença de Deus na frente deles, viam aquilo como um amuleto, até isso nunca entenderam, 20 anos orando ao Senhor, mas com os ídolos do lado, com a idolatria dos outros povos vivendo como os outros povos. Deus não vai atender, irmãos. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Então nós vemos a pregação de ontem, eu falo isso de novo. Nós vemos pessoas com oração a vida inteira, pessoas ditas de oração, e a vida é uma loucura. Não muda. Por isso. É por isso. Desobediência, desorganização, insubordinação, indisciplina. É terrível. É terrível. Né? E nós já vimos na pregação de hoje, tornamos a falar isso porque isso está virando uma espécie de pandemia no mundo inteiro, a história do smartphone, da tecnologia, as pessoas escravizadas por isso. Né? Mas é escravizada mesmo.
Eu tenho dito aos pais, o vício dos filhos com isso é o mesmo vício da maconha, da cocaína, é o mesmo vício do crack, a parte do cérebro que é afetada é a mesma. E o vício é exatamente o mesmo. Pois é. Mantemos isso dentro de nossas casas. Aí haja orar. Haja pedir a Deus pelos nossos filhos, pedir ao pastor para orar pelos nossos filhos. Deus não muda. Do mesmo jeito que aconteceu com Israel, tá aqui a história, a realidade é outra, a forma de mostrar é até outra, mas a verdade é a mesma. A essência é a mesma. Eu sou o que sou, eu não mudo. Dirás isso de geração a geração. É o que eu estou fazendo agora aqui. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Nós precisamos entender isso. Em Deuteronômio, aliás, já vimos aqui, vamos ler Deuteronômio 4:2, né? Os mandamentos do Senhor, de Deus, não estão sujeitos a mudanças culturais. Então, Deuteronômio 2:2, quando Deus manda Israel escrever 4:2, Deuteronômio 4:2, quando Deus manda Moisés escrever, ele diz para ele lá, 4:2, Deuteronômio, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, esse negócio de vamos contextualizar. O Papa, um dia desse, eu ouvi dizendo que a igreja está pensando em escrever uma Bíblia mais moderna. Essa aqui está meio ultrapassada. A própria linguagem, os exemplos, uma série de coisas. Então, vamos escrever uma moderna. E a Bíblia pode escrever, a igreja pode escrever outra Bíblia, o Papa entendeu que pode. Não foi a igreja que escreveu essa? Não foi ela que organizou essa aqui? Então ela pode reorganizar. Que coisa! Então, reparem bem, nada mudarei desse negócio, não pode. Nós vimos aqui, não pode. 12:32, em Deuteronômio, ele diz de novo, 12:32, né? Deuteronômio 12:32, ele diz de novo, tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. E se é a palavra de Deus, não há como mudar. Deus é eterno. Então, o padrão de Deus para nossas vidas envolve o entendimento disso como base da nossa vida. Se eu não entender que a palavra de Deus, como a nossa igreja diz isso desde a Reforma Protestante, de forma totalmente hipócrita, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Sim. Agora me diga, como é que eu vou praticar uma regra que eu não conheço? Não pode. Não pode. A Bíblia não é mais ensinada, ela é falada em púlpito e tal, a pregação bonita, mas ensinada não é. Não é ensinada coisa nenhuma. Então, como é que eu vou praticar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou praticar uma regra que eu não sei? Eu não sei jogar golfe, então eu não posso praticar golfe. Eu não sei jogar, sei lá, outro tipo de qualquer esporte. Eu não sei. Então eu não posso jogar. Como é que eu vou jogar um negócio que eu não conheço as regras? Não pode. Então é a mesma coisa da Bíblia. Como é que eu digo de peito aberto que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e conduta? Sim, doutor. Como eu vou me conduzir de acordo com a regra que eu não conheço? Irmãos, a lição da escola do domingo passado, que foi lida a semana toda pelo presbítero Daniel, a cada dia com vocês, ali está Paulo ensinando, conclamando, exortando e até admoestando os líderes de Éfeso o que é que eles têm que fazer como líder. É o que ele fez a vida inteira. É o que Jesus fez aqui a vida. Irmãos, não há, nos 400 anos dos profetas de Israel, não há outra coisa senão ensinamento ao povo para voltar aos caminhos do Senhor. Chamando o povo, já disse para vocês, qual é a base de toda a profecia. Primeiro ponto, acusando o pecado do povo. Segundo ponto, chamando o povo ao arrependimento. Terceiro ponto, ameaçando o povo para o juízo de Deus em caso de não arrependimento. Virá esse juízo. Quarto e último ponto, haverá a restauração do remanescente fiel. Haverá a redenção do remanescente fiel. Todos os livros de profecia têm esses 4 pilares, com exceção de 2 livros lá que são profecias diretas para Nínive, para a Síria, coisa desse tipo. Mas os outros, para o povo de Israel, todos têm esses pilares. Ensinamento. Jesus veio, passou 3 anos aqui
ensinando aos seus discípulos, transformou-os em apóstolos e ordenou-lhes: ide e fazei discípulos. Foi essa a ordem. Como se faz discípulos? Pregando, batizando e ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. O que foi que os apóstolos fizeram nos livros das casas apostólicas, a partir de Atos, Romanos e tudo? Ensinaram. Só. Ensinaram. As cartas apostólicas, eu tinha dito para vocês, não tem outra função senão discipular e disciplinar as igrejas que foram fundadas lá em Atos. É essa a única finalidade das cartas apostólicas. Discipular e disciplinar igrejas já fundadas lá no livro de Atos, que agora estavam se desviando dos ensinamentos apostólicos. Então as cartas têm essa finalidade. A única finalidade de um pastor mestre é ensinar a palavra de Deus e orientar, encorajar e ajudar os irmãos a andar de acordo com essa palavra de Deus. O que quer dizer andar de acordo com a palavra de Deus? Praticando as boas obras que o Senhor mesmo fez, boas obras criadas por Ele, para que andemos nelas. Efésios 2:10. É só isso que é a igreja. É só isso que é o papel de um pastor. O que passa disso é organização socio-religiosa, clube socio-religioso e especialmente econômico. Dinheiro que está envolvido nesse negócio. Só isso, irmãos. Qualquer uma igreja. É só isso. O papel de um pastor é ensinar. A lição da semana passada do presbítero Daniel, que terminou no domingo, mostrou claramente o que é que o apóstolo Paulo manda aos seus discípulos, que foi o que Jesus mandou ele dizer também. E Paulo diz como é que isso se multiplica. Lá em 2 Timóteo 2:1-2, Timóteo, escolhe homens fiéis, idôneos capazes, fiéis, ensina a eles o que você aprendeu comigo, diante de muitas testemunhas, ensine a eles, para que eles, por sua vez, ensinem a outros. Esse é o modelo bíblico para a criação e formação de discípulos que virarão mestres, que farão discípulos, que virarão mestres, que farão discípulos, que virarão mestres, e a função desses mestres é conduzir o rebanho de Deus, como Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, 28. A esses mesmos de Éfeso. Pastoreai o rebanho do Senhor, para o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, exatamente para pastorear esse rebanho, as ovelhas que Cristo comprou com o seu sangue. É isso que é a igreja, é essa a função de um pastor. Esse negócio de seminário, faculdade da igreja, isso é tudo papagaiado, isso é tudo comércio, na verdade. Tudo isso é comércio, na verdade. Certo? A gente vê as qualidades dos pastores formados em seminários daí. Nossos seminários, nós conhecemos. Os nossos seminários. Que a gente, inclusive, não aceita pastores formados em outros seminários, só nos nossos. Pois é, nós vemos as belezas de pastores formados nos nossos seminários. Nós conhecemos vários casos. Né? Isso é terrível, irmão, isso é triste. Isso é triste. Dizer isso é preciso ter coragem para dizer, porque vai ofender meio mundo de gente. Quem se ofender está envolvido no problema. Quem se ofender tem culpa no cartório de alguma forma. Certo? Então, porque se disser de mim, eu não vou me ofender. Eu não sou, então eu não vou me ofender. Então, irmãos, e mais, se disser, como Jesus ensina, os apóstolos ensinam, você é bem-aventurado. Porque estão inventando falso de você, estão dizendo que não é de você, por causa do nome de Jesus. Você é bem-aventurado. Então, irmãos, olhem só, nós precisamos compreender, irmãos, o padrão de Deus para as nossas vidas. Atenção, não é o nosso padrão abençoado por Deus, é o padrão de Deus em nossas vidas. Hoje eu recebi um vídeo, alguém mandou, né, de um camarada, creio que é pastor, sei lá, dizendo que Deus manda mensagem, não importa por quem. Aí uma criancinha de 4 anos, sei lá quantos, 5 anos, pregando, detalhe, ela decorou muito bem decorado o que ela disse, tudo que ela vinha dizendo, até que chegou num ponto que o negócio ficou centrado em nós. E pronto. Aí, olha o resultado aí. A mensagem é humanista, a mensagem não é centrada em Deus, é centrada em nós. É o caso das reuniões de oração. Nós vamos lá nas reuniões de orações atrás de resolver nossos problemas. Nós não vamos na perspectiva de Deus.
Nós vamos nas nossas perspectivas, nas nossas paixões, nossos problemas, nossas tribulações, para querer que Deus tire. 20 anos Israel orando e se queixando da opressão dos filisteus em cima deles. Pregação de ontem. Tirai os ídolos de entre vocês. Arrependam-se, confessem. Aí sim, vamos orar. Ele, como era o sacerdote, tinha a obrigação de orar pelo povo. Naquela época fazia parte da sua função e missão. Eu vou orar por vocês. Mas peraí, vamos primeiro consertar o negócio aqui. Então, irmãos, o padrão é o padrão de Deus e não o nosso. E como é que eu vou observar o padrão de Deus se eu não conheço esse padrão? O que eu sei é o nosso padrão igrejento e que Deus tem que abençoar. É isso que eu aprendo. Deus vai abençoar minha vida, minha família, meu emprego, meu filho, tudo eu. Deus, ele é apenas o ajudador, o abençoador desse nós. Eu vi o pastor, aquele Edir Macedo, dizendo, se Deus não for para nos abençoar, para que a gente quer esse Deus? Se não for para nos abençoar, para que presta esse Deus? Pois é. É assim que as pessoas vêm para as igrejas. Os da nossa igreja não dizem isso não, mas a cultura é essa também. A cultura é essa. Deus tem que me abençoar de qualquer jeito. Não é assim. Eu tenho que saber o padrão de Deus, a palavra dele não muda. Isso que foi visto em Israel, na pregação de outro, isso vale eternamente. É a palavra de Deus, é o padrão de Deus, meus irmãos queridos. O Salmo 19, de 7 a 11, que nós já vimos aqui em outras aulas, a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus restaura a alma. Não é? Não sou eu, não é o meu padrão, é o padrão dele. Eu tenho que observar o padrão dele. E para observar o padrão dele, eu tenho que saber esse padrão. E como é que eu vou saber sem estudar? Como é que eu vou saber sem alguém me ensinar? Vocês já viram uma criança crescer e aprender e se formar sem alguém ensinar? É possível ter conhecimento de alguns casos de pessoas, digamos assim, autodidatas, mas esse autodidatas é inteiro. Autodidata só em leitura de livro. Ele aprendeu a ler, a escrever, alguém ensinou para ele. Alguém ensinou para ele, em algum momento alguém ensinou para ele. Então não existe isso. Nós temos que aprender com alguém. Eu já vi pastor nosso, em pregações da televisão, dizendo que nós temos que estudar sozinhos, aprender sozinhos. É mentira, não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que tem que ter pastores, mestres para ensinar o povo, exatamente para o povo não se deixar enganar por doutrinas falsas, por aqueles que conduzem ao erro. Está escrito isso, ou não serve. Ou não serve isso, está escrito isso. Para que Jesus ensinou seus discípulos durante 3 anos? Não precisava. Ele era Deus. Basta dizer, olha, vocês agora foram pastores de homens, vão ensinar. Ele passou 3 anos ensinando e deixou mais o Espírito Santo para fazer lembrar e levar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo é ninguém menos que o próprio Deus também. Então isso é mentira. Essa história que você aprende sozinho é mentira. Ninguém aprende sozinho coisa nenhuma. Você aprende algumas coisas sozinho. Detalhe, depois que aprende sozinho, não tem legitimidade para falar, porque você aprendeu com quem? Onde? É assim. É a sociedade, nós vivemos em sociedade. Chegue no hospital dizendo que é médico e quer ser empregado lá e é cirurgião. Cadê o seu diploma? Onde o senhor se formou? Onde foi que o senhor aprendeu? Aí o camarada que acha que é crente, pronto, eu agora sei sozinho, comprei uma Bíblia, e agora eu sozinho sei, sou pagou, virar pastor. Cria até uma igreja, abre até uma igreja. O que é isso, irmão? Isso está fora do padrão de Deus. Então, a Bíblia, o Papa tem razão, está desatualizado, ele tem que fazer uma coisa mais moderna, que agora nós somos super sabidos, agora temos internet, temos o doutor Google para perguntar qualquer coisa que a gente quiser. Eu posso ser pastor sem ter estudado com ninguém. Eu posso saber a Bíblia sem nenhum pastor ter me ensinado. E agora? O relativismo do modernismo vale mais do que a palavra de Deus? A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Isso não mudou, nem vai mudar nunca. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Esse temor do Senhor quer dizer obediência, conhecimento e obediência. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Então, irmãos, isso não vai mudar, irmãos.
Não se deixe iludir por relativismo, modernismo, individualismo e tanto ismo que é moda. Tanto ismo que é moda. Né? Eu sou crente sozinho, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. Quantos vivem assim? E haja orar. 20 anos se queixando, se lamuriando da opressão dos filisteus. Povo de Deus. Né? Então, irmão, nós temos que entender isso. O Salmo 119, nós temos aí 89. Salmo 119, 89. Esse salmo é lindíssimo, é o salmo da palavra. Ele diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre. Essa palavra não muda, irmãos. Essa palavra não muda. Não muda. Né? Nós temos tantos outros aqui, provérbios. Gálatas, Novo Testamento. Eu chego sempre no Novo Testamento. Paulo, olhe o que ele ensinou a esses Gálatas que estavam voltando. Ó, cartas discipuladoras e disciplinadoras. Ainda que um de nós, quem que ele estava falando? Apóstolo. E foi ele que ensinou, um dos apóstolos. Ainda que um de nós, com a autoridade que a gente tem de apóstolo, vier pregar para vocês aqui alguma coisa que vá além do que nós ensinamos, ainda que seja um anjo descido do céu, seja maldito, seja anátema. Então, repare, a palavra de Deus não muda. O apóstolo, eu ensinei para vocês como é que vocês estão voltando a receber outros ensinamentos diferentes. Ainda que sejam esses que se dizem apóstolos também, porque tinha muita gente lá que se dizia apóstolos, ainda que seja um de nós. Até um dos apóstolos verdadeiros, como no caso de Gálatas, Pedro farrapou e ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo, ou duas caras. Ainda agora tu estava comendo com a gente aqui, porque chegaria esse da parte de Tiago aí, por que você se afastou? Então é assim, Paulo é assim. E tem que ser assim, a palavra de Deus é radical. Não há nada mais radical do que isso. Vida e morte, céu e inferno, salvação e condenação. Não há mais ou menos. Não há, digamos assim, de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, do outro lado. Não é, ou não é. Seja a palavra do homem, sim, sim, não, não. Disse o Senhor Jesus. O que passar disso é maldição. Então, Paulo, lá em Gálatas, ele diz isso. Em Apocalipse. Tudo bem que essa palavra se refere ao livro de Apocalipse, à profecia, que Apocalipse quer dizer isso, profecia. É incompreensível, isso quer dizer Apocalipse. Mas ele diz aqui, no Apocalipse 22, 18 e 19, ele diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que livro? Deste livro que ele está dizendo aqui, não é da Bíblia toda, não. Testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, disso que eu estou revelando aqui, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, é o que ele disse a Moisés: nada acrescentarás, no caso lá da lei, nada acrescentarás nem subtrairás disso aqui. As mesmas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Esse tudo quanto vos tenho ensinado é a mesma coisa de lá do Deuteronômio 4. Nada acrescentarás, nada subtrairás. É a mesma coisa dessa profecia do Apocalipse. Se tirar ou se botar qualquer coisa aqui, não pode. A palavra de Deus é eterna. Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Isso é perfeitamente compreensível quando entendemos que Deus é eterno. Então, se ele é eterno, não pode haver variação. Se variasse, ele não seria eterno. Se ele fosse mutável, não poderia ser eterno, porque se mudar, pode ser ou não pode ser. Pode ser ou pode não ser. Né? É o que eu digo quando estou ensinando, às vezes, lá na igreja, no discipulado, várias vezes eu faço um desenhozinho bacana. Né? Desenho eu quase uma lista. Início, Éden. Aqui, início, Éden. Uma lista. Lá no fim, Nova Jerusalém, Nova Canaã, ou Paraíso, alguma coisa. Deus criou todas as coisas e nos revelou. Ele revelou o início, está aqui no Éden, e tracinho da vida inteira, da humanidade, lá no fim, também já disse como será o fim. Ora, se Deus já nos revelou o início e o fim,
ele já nos revelou como acontecerá, inclusive nesses meios. Então, meu filho, meu amigo, não há como você mudar nada. Você tem que fazer o que ele disse para fazer. Na sua concepção, dê certo ou não dê certo. Pense num sujeito que a vida deu errado, a vida toda, depois se converteu, foi Paulo. Deu tudo errado na vida desse homem. É quem mais escreveu o Novo Testamento, né? Foi Paulo. Dos 27 livros, ele escreveu 13, então quem escreveu quase tudo foi ele. Aí ele diz isso, ele mostra a vida dele foi uma maldição, de acordo com os pentecostais. Pense no sujeito maldito, foi Paulo. Mas não, ele estava na plenitude da graça de Deus, como ele disse aos romanos. Quando escreveu aos romanos, ele disse, bem sei que quando for ter convosco, irei na plenitude da graça de Cristo. Ele nunca tinha ido lá. Quando ele foi lá, foi preso para morrer. E agora? O homem foi ou não foi na plenitude da graça de Cristo? Foi. Só que esse era o padrão de Deus para a vida dele, e Deus tinha dito o quanto lhe importa sofrer pelo Evangelho. Deus disse aos seus discípulos, Paulo não estava, preguei um dia desse sobre isso, ele disse o que é que vai acontecer com vocês. Eu tenho dito para vocês, os pastores se consideram discípulos de Cristo, alguns se consideram até apóstolos, mas não querem nem ouvir falar nessa parte que Jesus disse que vai lhes acontecer. Vocês serão odiados pelo mundo, vocês serão odiados por todos, até pelas da vossa casa, os da vossa família. Essa parte ninguém quer. Essa parte desconsidera totalmente. Os pastores é tudo famoso, tudo adorado, idolatrado, pagam rios de dinheiro por uma simples palestra, por uma pregação. Manda buscar o pastor em São Paulo, não sei onde, para fazer uma palestra aqui, pagando 40 mil, sei lá quanto, para fazer uma pregação. Irmãos, isso é totalmente contrário do que Jesus ensina na Bíblia, do que está escrito, da vida dos apóstolos. Totalmente o contrário. E nós achamos bacana, até contribuímos com dinheiro para mandar buscar um homem desse para fazer uma pregação que nos agrade. Ah, que pregação bonita. Isso é que é pregação. Uma vez eu vi uma irmã da minha igreja, na época eu era presbítero, eu ouvi ela dizer do próprio pastor nosso. Ela leu um boletim de uma certa igreja. Eu estava sentado ao lado dela, conversando, e ela olhando o boletim e disse, olha, isso é que é mensagem. A mensagem de capa do boletim. Isso é que é mensagem, não aquela porcaria que o pastor fulano de tal escreve, o nosso pastor. Aí, como eu conheço o pastor que escreveu a mensagem e conheço as mensagens dele, eu disse, minha irmã, mas se você prestar atenção direitinho, você vai ver que essa mensagem aqui, qualquer psicólogo escreve. Isso é uma mensagem psicologizada, não é bíblica. Isso é uma mensagem para agradar o leitor. Então, preste bem atenção que isso é uma mensagem psicologizada. Portanto, qualquer psicólogo escreve isso aqui. Não precisa ser pastor para escrever uma mensagem dessa. Você prestou atenção? Ela olhou assim. Mas é mesmo, né? Digo, cuidado. Ele ainda falou que a mensagem do nosso pastor era uma porcaria. E o pior é que era mesmo. Mas não era para ter dito isso também, comparando com uma outra mensagem totalmente psicologizada que agradou a ela. Aí pronto. Uma pessoa depressiva, uma pessoa depressiva, e pronto. A mensagem, pense numa luva na mão. Não é? Então, irmãos, prestem atenção. Deus é imutável. Malaquias 3,6, Deus diz ao povo de Israel, Israel, com linguagem nossa aqui, a tua sorte, Israel, é que eu não mudo. A tua sorte é que eu não mudo. Porque se eu mudasse, eu liquidaria vocês. Mas acontece que eu prometi ao meu servo Abraão que vou levar vocês. É por isso que vocês ainda estão vivos. Pois é. Ele diz em Malaquias 3,6. Em João 8,58, João, vamos ler aqui o versículo para ele passar um pouquinho adiante. Não estamos lendo todos os versículos aqui, não. 8,58, né? João, é João? 8,58. Pegaram em pedras, porque Jesus disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aquela palavra que Deus disse a Moisés, Moisés, dirás ao povo que eu sou, te mandou. Jesus repetiu isso aqui. Como ele era Deus, então os fariseus, os ditos crentes, os ditos filhos de Abraão,
Estás maluco? Não tem 50 anos? Como é que tu disseste que viste Abraão? Né? Nunca entenderam o Evangelho. Nunca entenderam. E por que não entenderam? Jesus lhes disse: porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são filhos do diabo. Irmãos, isso era para os pastores de Israel, viu? Os pastores de Israel. Eu já disse para vocês, nenhum religioso irá para o céu. Nenhum. As únicas pessoas às quais o Senhor Jesus dirigiu palavras hostis, palavras ofensivas, foi aos religiosos. Hipócritas, raça de víboras, ladrões, salteadores, serpentes venenosas, sepulcros caiados. Meus amigos, pois é, as únicas pessoas que ouviram isso da boca do Senhor Jesus foram os pastores de Israel. Escribas, saduceus, fariseus e saduceus. As autoridades máximas de Israel. Os saduceus, os homens do poder, os donos do sinédrio. Os escribas, os donos da lei, os que sabiam, os fariseus, os donos da lei, os mestres da lei, e os escribas, os que ficavam copiando a Bíblia. Rigorosamente sem erro e igual. Pois é, foi a estes que Jesus chamou. Eu tenho total convicção que se Jesus viesse hoje, ele ia dizer a mesma coisa dos pastores, padres ou que o valha da liderança religiosa. Eu tenho total convicção disso. Total. Muito bem, irmãos. Então, Hebreus 13:8, né, ainda no Novo Testamento, Hebreus 13:8, o homem de Deus escrevendo aqui, ninguém sabe quem é o autor dos Hebreus, Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Não há como mudar. Então não há Jesus contextualizado. Não há evangelho contextualizado. Ele pode até ter ensinado de uma forma que as pessoas compreendam naquele momento, isso aí sempre foi, mas essa história de vamos fazer um evangelho, como Daniel ensinou na aula de vamos fazer um teatro aqui para pregar o evangelho. O pessoal pensa que não tinha teatro no tempo de Jesus. Tinha. Detalhe, maior teatro que tinha em Corinto e em Éfeso, naquele tempo de Jesus, era maior do que qualquer teatro que tem hoje em João Pessoa. 2020, capital do estado da Paraíba, talvez Recife, não tenha um teatro da envergadura dos que tinham lá no tempo dos romanos. Nosso estádio daqui da Paraíba, de futebol, talvez não seja do tamanho do Coliseu que tinha lá naquele tempo. As pessoas pensam que não havia diversão naquela época. Havia. Mas não há qualquer menção nem de Jesus nem dos apóstolos que vocês façam qualquer coisa aí para entreter o povo. Façam qualquer coisa aí para trazer o povo para a igreja. Não há, irmãos. Não há. Eu já disse, não há qualquer palavra dos apóstolos, especialmente nos casos de igreja, o ensino da igreja, específico a igreja, está nas casas apostólicas. Não há qualquer coisa dos apóstolos, qualquer palavra dos apóstolos, que não seja rigorosamente ensinamento, discipulado e disciplinamento do povo. Não há. Não há. Tipo, olha, reúnam lá, façam um jantar. Não há. Não há. Tudo que eles falam é relativo ao ensinamento. Fazei discípulos. A orientação que ele dá para Timóteo e para Tito é para pastores. Para quê? Para eles ensinarem as suas igrejas. Não é só para eles aprenderem, não. Era para eles aprenderem a como ensinar as suas igrejas. Às vezes eu vejo pastores pregando em Timóteo, dizendo que aquilo é para a igreja. Não, aquilo é para um pastor, para ele ensinar a sua igreja. A igreja deve aprender lendo, sim, como é que é para viver aqui? Está aqui o ensinamento que Paulo está dando a Timóteo para Timóteo dar à igreja. Pronto, então a gente pode aprender desse jeito. Mas aquilo ali é escrito especificamente para pastores. A carta é até conhecida como cartas pastorais. A carta de 1 e 2 Timóteo e Tito. Não é? Então, irmãos, eu já dei pastor dizendo, isso aqui é vocês o quê, rapaz? Da vontade de dizer, é você que me ensina, isso sim. Você que me ensina, isso sim. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. O padrão de Deus, ele é sempre o mesmo para todas as pessoas, em todas as culturas, independentemente de sexo, raça, idade, cor, classe social, o que for. Nós temos isso aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro na Bíblia. Vamos desde lá da lei, para a gente entender logo, desde a lei 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos exércitos, Deus dos deuses,
e o Deus dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, Deus é Senhor absoluto, eu tenho que conhecer o padrão. Quem é Deus? Primeiro, para saber qual é o padrão dele, eu tenho que conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Na sua palavra. Então não adianta eu achar que posso manobrar Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho dito para os irmãos, porque eu vivo e vivi nessa realidade. Eu nasci e fui criado na nossa igreja. Passei 15 anos fora numa igreja chamada Banco do Brasil. Ali virou minha casa, minha igreja, meu tudo. Passei 20 anos dentro do Banco do Brasil, 15 dos quais no interior, e eu vivia dentro do Banco do Brasil. Então, mas eu sei, eu fui criado dentro da igreja, ensinado pelo meu pai até os 13 anos, mais ou menos, todos os dias. Então, eu sei o que é igreja. Eu sei o que é nascer na igreja. Eu sei o que é culturalmente pensar que é crente, porque eu fui criado dentro da igreja. Eu tive minha conversão, sei o dia, sei a hora, sei a pregação do pastor. Eu sei o dia que eu fui chamado ao arrependimento. A pregação foi um chamado ao arrependimento. Eu sei o dia que isso aconteceu. Eu lembro do pastor, eu lembro da entonação vocal dele, lembro do paletó que ele estava, lembro de tudo. Então, irmãos, eu vi uma vez um irmão nascido e criado na igreja dizendo a um outro que fazia 5 anos e era convertido, e o irmão dizendo que fazia 5 anos que era convertido e já era, ia ser votado para ser presbítero, alguma coisa assim, e o irmão disse, imagina mesmo, você tem 5 anos de crente, pois eu nasci na igreja, meu irmão. Ou seja, ele quis dizer, eu sou muito mais crente do que você. Foi isso que ele quis dizer. Eu sou muito mais crente do que você, agora eu nasci e me criei na igreja. Imagina você com 5 anos tá achando que é grande coisa. Pois é, irmão, então isso é muito perigoso. A cultura, eu pensar que sou crente por cultura, não é. Se não houver, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse isso claramente aos fariseus. Não é porque vocês são israelitas que são filhos de Abraão, não. Não é por você ter nascido numa igreja que você é crente, não. É isso que Jesus está dizendo. A palavra de Deus não muda, meu Deus do céu. A gente tem que aprender qual é o padrão de Deus. Não é porque vocês são israelitas que são filhos de Abraão, não. O filho de Abraão, entenda-se filho na fé. A salvação vem pela graça mediante a fé. E Paulo ensina tanto no livro dos Gálatas isso. Exatamente. É pela fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. Então, irmãos, e esse é o padrão de Deus e não vai mudar. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque você é filho de crente que Deus vai ser mais bonzinho com você do que é com o filho do maconheiro, do contrabandista, não. Os eleitos de Deus, ele chamará todos eles no tempo certo, invariavelmente através de uma pregação. Serão discipulados invariavelmente através de um pastor mestre, de um presbítero, de alguém que saiba. Isso é invariável. Não tem como ser diferente disso. É por isso que a gente luta tanto e é incompreendido por muitos irmãos, inclusive. Então, olha, o seu ensino, o padrão de Deus não muda, não. O ensino e a aplicação é que precisa ser adequada de acordo com o caso concreto, inclusive. De acordo com o caso concreto. Lá para o eunuco da rainha de Candace, ele era um homem culto. Ele era o administrador dos bens da rainha lá. Inclusive, ele ia lendo. Foi o que Deus fez? Mandou de forma misteriosa Filipe aparecer lá do lado do homem para lhe explicar o que ele ia lendo. Deus não faz isso com todo mundo. Ele fez isso com o eunuco. Por quê? Porque precisava ser desse jeito naquele momento. Isso não quer dizer que vai aparecer, de repente aparece alguém do meu lado aqui, eu vou lhe explicar o que está escrito na Bíblia. Não. Como é que Deus faz isso? O irmão mandou uma pergunta para o pastor hoje. Ontem à noite aconteceu isso, o irmão mandou uma pergunta para mim. Pastor, eu estou lendo aqui tal coisa assim. O senhor me explica isso? Para eu ter um entendimento melhor para ensinar os meus filhos, inclusive. Achei lindo isso. Oh, meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O irmão está ensinando os filhos. Aí eu fiz uma hora também para o irmão, explicando tudo o que estava se tratando naquele momento. É assim, irmãos. Não pode ser diferente. E o irmão em questão é um irmão formado. É um irmão culto. Ele sabe interpretar. Mas espera aí, tem coisa que ele não tem, ele não estudou isso profundamente. É preciso que o presbítero, um pastor, alguém que tenha mais estudo nesse assunto, mais revelação para discernir isso, explique a ele. Foi assim que Deus deixou, é assim que está escrito na Bíblia, e isso não vai mudar. Não muda. Então nós temos que ver, segundo as Escrituras, é assim que Deus faz,
A palavra é a mesma, eu sou o Senhor, eu não mudo, eu não faço acepção de pessoas. Agora, a forma como isso é dito para a pessoa, a ocasião em que é dito, a cultura em que é dita, é de acordo com a situação concreta. É só isso, mas a Bíblia não muda. A radicalidade dela, inclusive, não muda. Em todos os casos, irmãos, ainda que contextos diferentes, situações diferentes, época diferente, cultura diferente, a chave para a bem-aventurança do homem, para que esse homem seja frutífero, como Jesus disse, eles vão, tudo isso para que deis frutos. Esse fruto é o vosso testemunho, é o ensino da palavra de Deus. Ele mandou eles para ensinar, fazei discípulos, é esse o fruto deles. Então, é o temor ao Senhor. É o temor, é reverenciar o Senhor, é adorar o Senhor de fato. E pôr em prática, olha, aqui eu acho isso aqui. Independente de padrão, já vimos isso aqui, eu tinha esquecido de passar, né? Conquanto o padrão seja único, já disse, né? É único esse padrão? É, mas ele é ensinado de forma adequada, conforme o caso concreto. Então, em todos os casos, segundo as Escrituras, a chave para a bem-aventurança e para sermos frutíferos em nossas vidas é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor, é reverenciá-lo, adorá-lo, é pôr em prática os seus mandamentos em obediência pela fé. Entendido que fé, o escopo geral da palavra fé, é a revelação que nos foi dada, a compreensão e o aprofundamento no conhecimento dessa revelação no momento em que vamos pondo em prática com base nesse conhecimento. É o que o nosso amigo Judas escreveu na sua cartinha. Olha, eu estava pensando em escrever para vocês sobre a salvação. Eu estava pensando em dar uma aula para vocês sobre a salvação. Mas tive conhecimento, no linguajar paraibano, no magote de safado que está infiltrado dentro da igreja aí, ensinando errado para vocês. Vocês estão se desviando da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa que ele está falando? Exatamente a pregação do Evangelho, o conhecimento dado pelos apóstolos. Eu resolvi falar para vocês mais precisamente sobre essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esses caras são falsos. Aí a sua cartinha inteira é falando desses falsos mestres dentro da igreja. E diz o que Pedro diz, o que Paulo diz, seja maldito, o que Pedro diz, há muito foram preordenados para a perdição, são nuvens sem chuva, são Judas bota um bocado de adjetivo lá para os camaradas também, que já estão condenados. Então, irmãos, isso é terrível ao mesmo tempo em que é maravilhoso. Um pastor que ensina errado, seja ele de que denominação for, ele não vai para o inferno porque está ensinando errado. Ele está ensinando errado porque já é um condenado. Como Jesus disse, são filhos do diabo, que é vosso pai, é o pai da mentira. É por isso que ele está ensinando errado. É por isso que ele ensina a igreja de um modo que ele seja famoso. Como Deus diz desde lá dos profetas. Profetas, sacerdotes que estão engordando, comendo a gordura das minhas ovelhas. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho. Esses profetas vão se ver comigo. Então, irmãos, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei como é que o pastor não tem toda a preocupação do mundo com o ensino que ele dá para uma das ovelhas de Cristo. Eu não sei. Realmente eu não sei. Realmente eu não sei. Né? Eu chamei a atenção de pastores, porque eu era ancião, mais velho, inclusive, do que eles. Pastor, estude, pastor. Pelo amor de Deus, a sua pregação, o senhor disse umas coisas erradas ali. Estude, pastor. Mas estude, olha aqui. O senhor disse isso aqui, isso está errado. Estude. Estude mais para o senhor fazer uma pregação. Isso aconteceu várias vezes. Só eu e ele. Eu não dizia na frente de ninguém. Só eu e ele. Pastor, pelo amor de Deus, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade, pastor. Então, irmãos, sabemos que o plano eterno de Deus, né, em todos os casos, já vimos isso aqui, o Salmo 111, 10, ele está dizendo a mesma coisa, está em Provérbios 7 também, Provérbios 9, 10. Quando eu disse para vocês, Salomão, a grande sabedoria de Salomão, eu questiono essa grande sabedoria de Salomão. Ele teve no início e teve no fim, mas o meio não tinha sabedoria nenhuma. Né? Então, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Obediência. Obediência à palavra de Deus. Honrar esse meu Deus. Salomão não fez nada disso durante a maior parte da vida dele.
Mas a maior parte mesmo. Né? Então, mas ele escreveu, é homem de Deus, sem dúvida, Davi também. Quantas ações de mau caráter Davi praticou está escrito aqui, mas é um homem de Deus? É. Pedro, farrapou, lambanceiro, quantas vezes contradisse o Senhor Jesus? Depois de apóstolo, não sei quanto tempo, lá em Atos 10, no caso do centurião, quer dizer, desobedeceu ao Senhor claramente. Não, como que eu vou cumprir a lei de Moisés? Que lei de Moisés o quê, rapaz? Não estou dizendo para comer. Não vou comer coisa imundo. O homem já era apóstolo, não sei quanto tempo. Pois é, desobedeceu claramente ao Senhor. Não vou comer. Quem não vai comer o quê, rapaz? Então presta atenção, irmão, nós somos pecadores. Aí precisamos da graça de Deus para conhecer e nos aprofundar, crescer nesse conhecimento, e mais graça ainda, como eu digo quase no final de toda a pregação, para botar isso em prática. Senão nós não podemos, o padrão é divino, nós somos pecadores humanos. Então nós temos que entender isso. Nós sabemos, irmãos, Eclesiastes está aí, né? Eclesiastes, final de Eclesiastes, depois dele contar as lambanças que ele fez a vida inteira, Salomão, né? Se entregou às mulheres ao vinho, ele diz isso logo no início, aí discorre tudo que ele fez ao longo do livro. Aqui é quando ele diz alguma coisa positiva para ensinar a gente, mas a maior parte é ensinando o que não fazer, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Aí no final ele diz, olha, a suma, o resumo de tudo isso é obedecer ao Senhor, observar seus mandamentos, é isso que interessa. No fim das contas, é isso que interessa, né? De tudo que se tem ouvido, tudo que vocês ouviram de mim agora. Eclesiastes é um pregador diante de uma plateia. Então ele está dizendo, tudo que vocês ouviram até agora que eu ensinei para vocês, a suma, o resumo disso tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. É isso que interessa. A palavra de Deus não muda. Deus há de trazer a juízo todas as obras e até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmão, nós temos que observar essas coisas. Não podemos fugir disso. Mateus 7, 24 a 27, o Senhor Jesus fala, né? Onde você alicerçou a sua casa, o homem prudente, sábio e o homem tolo. Aquele que construiu sobre a areia fez que maravilha de palácio, sobre a areia, na beira da praia. Aí vem a onda, derruba o castelo do homem, o vento. Aí aquele que fundou, fez a sua construção sobre a rocha. Nós vemos isso muito claramente, tivemos alguns anos atrás aqui na Paraíba, um caso de uma barragem de um rio. Ela tem que ser muito bem encravada nas laterais dela e no fundo dela, na rocha. Se ela não for muito bem cravada na rocha, o peso daquela água que está ali, mas dia não dia vai arrombar. Foi o que aconteceu. Vocês estão lembrados, há alguns anos aqui, uma barragem aqui na Paraíba, de um rio, arrebentou. Né? Não lembro o nome agora da barragem, mas arrebentou. Por quê? Ela não foi cravada na rocha suficientemente. Jesus disse isso aqui em Mateus 7, 24. Pois é. Aquele que ouve a palavra de Deus e observa, é como o homem que ele ficou na rocha. Vem chuva, vem. Jesus não nega isso não, no mundo passais por aflições. Vem tempestade, vem. Mas você está firme na rocha, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Né? João 14, 21, 23, já vimos isso nas aulas passadas também. Jesus dizendo para os irmãos lá que, olha, eu fiz assim, é por isso que eu estou firmado no Pai, no mandamento do Pai. Né? João 14, 21 e 23, ele diz logo no 15, nós já falamos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esses mandamentos são invariáveis, como ele diz também, já vimos aqui, passará o céu e a terra, e a minha palavra não passará. Aí o 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei ele. Irmãos, observe que tudo que está dito aqui tem base em guardar os meus mandamentos. Como é que eu vou guardar mandamento que eu não conheço? Meu Deus, o meu desespero, digamos assim, para ensinar vocês, é nesse sentido. Eu não tenho como observar um mandamento que eu desconheço. Eu não tenho como pôr em prática uma regra que eu não sei. Então, o que Jesus está dizendo aqui, meu Pai virá, eu virei, eu buscarei, eu trarei, eu me revelarei a vocês. Qual é o fundamento do negócio? Se observar os meus mandamentos.
se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse é o fundamento do negócio. E meu Pai o amará, como consequência disso, e viremos para ele e faremos nele morada. Então tudo vem da palavra. Esse é o padrão de Deus. Não pode ser mudado isso. Isso é o padrão de Deus. Isso é o padrão de Deus. 15, 10 e 11. João, eu já disse para vocês. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Guardar os mandamentos de Jesus é sinônimo de permanecer no amor dele. Assim como eu também, ele se dá como exemplo de ter guardado os mandamentos do Pai e permanecer no amor do Pai. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Obedecer ao Senhor nos leva a um gozo completo. Assim como Jesus tem gozo no Pai, até o ponto de ir para uma cruz, sem ter culpa nenhuma, em obediência, observando os mandamentos do Pai, permaneceu no amor do Pai. Aí ele está dizendo, se vocês permanecerem no meu amor, nas minhas palavras, nos meus mandamentos, vocês também vão permanecer no meu amor. Aí, assim como o meu gozo, o gozo de vocês será completo. Meu Deus, isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é o padrão de Deus para nós. E nesse padrão de Deus para nós, envolve-o. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é a mesma coisa de o vosso culto seja um sacrifício vivo. Você vai se matar, digamos assim, você vai se sacrificar pela palavra de Deus, pela obediência ao Senhor. Você não vai mais fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade do Senhor. Aí eu vou de novo dizer aqueles negócios que são lógicos. Como é que eu vou fazer a palavra do Senhor? Se eu a conhecer. Como é que eu vou conhecer a palavra do Senhor? Se eu a estudar, sendo ensinado por um pastor, presbítero. É assim que está na Bíblia e não pode ser diferente. Há casos excepcionais onde não há um pastor, Deus dá a iluminação a um camarada sozinho na Bíblia. Claro que há. Senão Deus seria injusto para essa pessoa. Se ele não tiver a possibilidade de ter alguém para ensiná-lo, como Deus mandou Filipe ensinar o eunuco, que já era um homem culto, então ele vai fazer esse camarada ter entendimento sozinho. Mas isso é uma exceção, providência de Deus, que não está como regra, digamos assim. Mas nós sabemos que Deus não vai deixar ninguém, até o louco, como ele diz, não errará o caminho. Ele sabe. Eu lembro, irmão, já disse para vocês isso outras vezes, mas eu lembro da oportunidade que a gente estava num culto de Santa Ceia e uma irmã levou uma mulher perturbada lá numa cadeira de roda. Ficou lá atrás, na cadeira. Aí na hora da ceia, os irmãos passando, os presbíteros passando, e ela querendo lá na cadeira de roda dela, lá, e o presbítero não dava. Né? Aí depois passou o outro de novo, mesma nova, e a mulher que estava com ela, não, fulana, não, peraí, fulana. É uma senhora já. Quando terminou todo mundo aqui, eu fiquei incomodado com aquela situação, lembrando do versículo do Senhor, nem o louco errará o caminho. Zefinha, sei lá como é o nome dela, Zefinha, você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Ei! Você crê que Jesus é o Salvador da sua vida? Creio! Vão servir a ser para ela. Ora, irmãos, o Senhor disse, nem o louco. Eu vi como aquela mulher queria participar daquele negócio ali. Ela já tinha ido da igreja algumas vezes. A irmã era da igreja e ela era vizinha lá e ela trazia. Né? Então, irmãos, o Senhor não é injusto. Obviamente, o Senhor é justo. Então, onde não houver alguém para ensinar uma pessoa que ouviu uma pregação, mora lá na loca, não sei de onde. Aí um dia na cidade ele ouviu uma pregação, até no rádio, ele ouviu uma pregação, sei lá onde. Creu no Senhor Jesus. Conseguiu o Novo Testamento, dos Gideões, ou sei lá o que, em algum lugar. Se não houver quem explique para ele aquilo, aí eu creio na bondade, misericórdia e graça de Deus. Ele não sendo analfabeto, se for o caso, se um cara que mora numa loca das brenhas do sertão, é porque ele é um analfabeto, não tem quase conhecimento nenhum, não tem condição nenhuma, pois Deus vai dar a ele uma compreensão necessária para adorá-lo, reverenciá-lo e
respeitá-lo, obedecê-lo e transmitir esse ensinamento aos seus filhos. Eu conheci casos aqui no sertão da Paraíba de camarada que vive praticamente isolado. Eu vi meninos de 10, 12 anos que nunca haviam ido num vilarejo. Eles moravam lá na casinha dele, no meio do mato, numa roça lá. 10, 12 anos, nunca haviam ido no vilarejo mais próximo. Eu fui lá nessa casa e fiquei conversando com ele lá e vendo de meu Deus do céu. Os brinquedos dele é ossinho, ele não tem carrinho de plástico. Eu comprei um bocado de coisa de plástico de tudo e levei quando passei de novo. Certo? E nunca tinham visto aquilo. Então, irmãos, existe essa possibilidade? Sim, Deus é maravilhoso. Deus é gracioso, bondoso. Então, ele não vai deixar uma pessoa dessa ficar totalmente sem. Deus vai dar o seu jeito na sua graça. Tá certo? Mas o normal é como está escrito aqui. Esse é o padrão de Deus. Você vai aprender a ser discipulado através de um pastor, de um presbítero, de alguém que é honesto na palavra de Deus. Não tem outra forma na Bíblia, não. É essa. Pode ter outra? Pode. Pode. Deus abriu o Mar Vermelho uma vez só com Moisés. Abriu o Rio Jordão 3 vezes. Nunca abriu o Atlântico. Isso quer dizer que ele não vai abrir? Não. Há alguma promessa que ele vai abrir? Também não. Mas ele pode abrir? Pode. Só que eu não vou viver nessa esperança de Deus abrir o mar aqui para poder ir de bicicleta para a África. Não existe eu achar. Deus pode fazer isso? Pode. Nem eu vou orar por isso, é uma catinice. Né? Então, irmãos, que a gente possa entender essas coisas. Né? Então, Tiago 1,25, para a gente concluir essa aula de hoje, Tiago 1,25, ele diz isso, que aquele que considerar atentamente a lei perfeita, no caso que ele está falando é a palavra de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, atenção, mas operoso praticante, ou seja, aquele que vem após mim e nega-se a si mesmo, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. Não tentemos mudar Deus de acordo com as nossas conveniências. Como a gente vê, em larga escala, na verdade, quase totalidade das pessoas, eles consideram Deus assim. Vamos mudar Deus. Vamos mudar Deus com as nossas orações. Vamos mudar Deus. Não muda. Não muda. E Deus diz como é o padrão dele na Bíblia, nós estamos vendo aqui. Então, que Deus nos abençoe por hoje, irmãos. Depois a gente segue mais, eu creio que mais uma aula, a gente conclui essa lição número 28, o padrão de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Um beijão para todos.